Vamos então, pessoal. Boa noite a todos, né? Vamos iniciar mais um projeto do Prefeito Educa, né? Então, online, nós temos online e presencial. Hoje vai ser online. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Couto, sou fisioterapeuta, né? Atualmente sou conselheiro do Prefeito 12, moro em Palmas, Tocantins. Sou conselheiro suplente. Também faço parte das comissões de comunicação do Prefeito 12, de assuntos parlamentares, comissão de planejamento e também sou delegado do Tocantins. Aqui nós somos delegados no Tocantins, eu sou delegado no Tocantins. O assunto do Crefito de hoje ele foi escolhido porque amanhã se inicia os Jogos Paralímpicos, né? Então a gente queria abordar porque é algo que vai estar em destaque nos próximos 10 dias e a classificação funcional é algo que pouca gente até conhece. Muitos profissionais desconhecem essa atuação, né? Como eu sou classificador já há 8 anos, já atuo com esporte paralímpico desde 2013. Aqui no Tocantins eu iniciei, né? Acompanhando as equipes escolares, nas Paralimpíadas Escolares. Depois ajudei a fundar um instituto aqui. Eu era vice-presidente do Instituto Reviver, que é um clube de para pessoa com deficiência aqui em Palmas, aqui no Tocantins. Aí, quando eu entrei no Comitê Paralímpico como classificador em 2018, eu tive que desvincular por questão de conflito de interesse, né? Então, nós vamos hoje aqui compartilhar a tela aqui. Nós vamos hoje aqui falar então sobre o quê? Classificação funcional. Como eu falei, é um assunto que poucos assim, conhecem. O esporte paralímpico, na verdade, né, apesar do Brasil ser uma potência paralímpica, muitos profissionais de saúde não conhecem tanto, né? Então é um tema que essa semana, nos próximos 10 dias, nós vamos estar no auge aí, né? Devido aos Jogos Paralímpicos que iniciam amanhã. E aí nós vamos ver, só ver aqui a conversa do áudio, tranquilo. Nós vamos então abordar esse tema. Vamos lá. Qualquer coisa, né? Se não entender algo, joga no chat aí que a gente vai vendo. Vamos ver lá. Tá aqui. Primeiro, esse vídeo aqui, vou mostrar para vocês, é a campanha foi 2015, se não me engano, eles lançaram 2014, foi, né? O início da campanha para os Jogos do, 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 do Rio 2016, para mim foi o melhor que teve, a melhor campanha que abrimos o prefeito. Coloquem logo no meu. Tá, tá saindo com som, pessoal? O vídeo? Se não tiver com som, coloca no chat.
Como eu falei, pessoal, essa foi uma campanha pro Rio 2016 que teve, né? Para mim foi a melhor campanha que teve, que o Comitê Paralímpico já fez. Campanha do Mude o Impossível, né? Que é uma forma que eu achei para vocês para mostrar, né? O que é um pouco o que é o esporte paralímpico. Porque às vezes quando fala esporte paralímpico, esporte para pessoa com deficiência, o pessoal acha que o pessoal não é um esporte assim meio que adaptado só, mas é alto rendimento mesmo, né? O pessoal fazem umas coisas incríveis. Para quem não conhece, um pouco. Então, o tema de hoje é o quê? Classificador funcional. O que seria um classificador funcional? Essa fotinha aí foi quando eu fiz o curso e me qualifiquei a ser classificador funcional, é de 2018. Pô, eu nem tinha tanto cabelo branco como eu tenho hoje, né? E essa foto foi lá em Minas, em Uberlândia, na competição, qual eu me graduei para ser classificador funcional. O que a gente faz, praticamente? Basicamente, pessoal, a diferença do esporte olímpico e paralímpico, né, é com a pessoa com deficiência, sim. Mas algumas, assim, algumas modalidades têm várias classes funcionais. Algumas têm apenas uma classe funcional, mas algumas têm várias. Por exemplo, o atletismo tem mais de 50 classes, se for dividir em masculino e feminino. Então, a nossa função é o quê? Definir qual classe é essa, né? Então, o classificador funcional faz isso, né? Um exemplo, no atletismo, não compete pessoa amputada de braço com pessoa amputada de perna. São classes diferentes, porque biomecanicamente é diferente, a técnica é diferente, e eles fizeram uma divisão, né? Estudaram e fizeram isso. Então, a função do classificador funcional é o quê? Avaliar os atletas e falar, você faz parte dessa classe, você faz parte dessa classe. Como aqui embaixo está mostrando as fotinhas, né? A gente faz as avaliações, grande parte semelhante do que a gente aprende lá na faculdade. Estou com o modelo na ficha aqui de atletismo, qual eu sou classificador, para mostrar para vocês mais ou menos alguns itens que a gente verifica. Depois a gente faz uma simulação dele fazendo a prova, né? Como aqui no meio aqui, a gente colocou o atleta no banco para simular como é que ele faz, para ver certinho, e tem que assistir a prova para ver se o que ele apresentou na prova condiz com o que ele apresentou lá na avaliação, né? Na hora da classificação. Por que que isso falo? Foi como eu expliquei para vocês. Aqui é um exemplo. Essa aqui é a foto da seleção brasileira de, de natação que disputou o Mundial ano passado. Vocês podem ver aqui embaixo, ó. Aqui nós temos os pequenos, né, que seria essa aqui. Ela é pequenininha, ela tem algum, não é bem um nanismo, porque ela não tem a característica de anã, mas ela é pequena, né? Então, que também se enquadra. Tem as medidas mínimas para se enquadrar. Esse aqui é o Gabrielzinho, que ele nasceu com má formação em braço e mãos, meio ali, ele tem os braços, ele tem a agnesia dos braços, não tem os dois braços, e tem as perninhas ela curtinha, né? Então, eles competem, tem aqui atrás, esse que eu estou aqui, é o Gabriel, né, Bandeira, que ele é S14, que ele tem déficit intelectual, que muita gente nem conhece esse déficit intelectual. Vou explicar um pouco depois mais à frente, que é a avaliação dos psicólogos, né? Ou seja, tem vários tipos de deficiência, por isso que existe a classificação funcional, né? Cada modalidade, ela fala, ó, aqui na minha modalidade, as classes serão essa e essa e essa. Eles fazem estudos, né? É por isso que de ciclo em ciclo eles mudam algumas classes, porque a ciência sempre caminha junto com o esporte. Então, a gente vê essa diferença, a gente vê essa evolução e com isso eles vão fazendo algumas al- alterações de classe e às vezes a gente tem que reclassificar o atleta, né? Aqui, outra modalidade, de halter. Halter, por exemplo. Alter é classe única, né? Alter, no momento, é classe única, até o momento. Só a única divisão é por peso e sexo. Um exemplo, esse cadeirante aqui, se ele for lá do peso dessa anã, que às vezes a gente acha que não. Mas o que acontece? O paraplégico, como que a maioria é estudante ou então profissional de físio ou de TO, a gente sabe que o paraplégico, se a lesão for alta, ele não tem massa muscular.
aqui no membro inferior. E como a divisão é por peso, às vezes o que ele compete com o anão, né? Mas o que acontece? Na modalidade do halter é o levantamento de peso, ele faz a alavanca. Essa pequenininha aqui é a DJ Mariana. Ela é de Minas, ela atualmente é a líder do ranking mundial e atual campeã mundial no peso dela. Ela, quando faz o movimento, como ela tem o seio grande, ela faz muito curto o, o movimento. Quando você. Porque a regra do halter é o quê? Você faz a total extensão do braço, traz a barra até tocar no peito, isso e volta, né? Essa que é a regra. Aí, como ela tem o braço curto e o peito grande, acaba que ela abaixa um pouquinho, tocou, chegou e ela volta, né? Então, existe essa diferença. Tanto é que existe uma conversa que eles vão querer criar uma classe só para usar não, justamente por isso, porque tem o bracinho curto, principalmente as mulheres, o braço de alavanca para suspender a barra, ela é menor. Mas, por enquanto, no Alter só funciona como classe única, né? A gente o quê? Só tem o critério de elegibilidade, se ele for assim, elegível ou não, né? Então tem o critério lá, se for pequeno, tem, se for a pessoa anão pequena, tem a altura mínima para ele entrar, se for que é questão de amputado ou paraplégico ou alguma deficiência de força, tem lá o assim, grau mínimo que ele tem que ter de força, então o nível de amputação que ele tem que ter para entrar. Enquadrou, ele vai lá e disputa, né? Aqui é no caso do judô. Nos Jogos Paralímpicos, o judô só tem o judô para deficiente visual, né? Então, ou seja, os físicos, eles não disputam os jogos paralímpicos, né? Somente os visuais. Ah, não, mas eu sei de um lugar que eles praticam lá o judô adaptado para amputado. Ele pode até existir, só que nos Jogos Paralímpicos o que entra é por enquanto, o que foi assim, aceito para participar é somente o para deficiente visual. Uma questão que é bom explicar que nem todo mundo sabe assim como é que funciona. Como é que faz para um esporte entrar nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos? Tem o COI, o COB, né, que é o Comitê Internacional do Olímpico e do Paralímpico, são duas instituições diferentes. Normalmente, de 4 em 4 anos, eles se reúnem, né? Eles definem, ó, o ciclo para Los Angeles, já, que é o próximo jogo, sem ser esse o de Paris, ele já foi definido quais são os jogos. Algumas modalidades vão entrar e algumas vão sair. Por uma modalidade entrar ou sair, qual que é o critério que eles usam? Essa modalidade tem que estar sendo disputada em alto nível nos 4 continentes, né? Então, aí as federações elas se organizam e falam, ó, tem esse esporte, ele está bombando, tá disputando tudo certinho com campeonato regulamentado, com ranking regulamentado, aonde? Na América, na Ásia, na Oceania, na Europa e na África, né? Ou seja, em toda, aliás, na, 4 continentes, né? É a América, a Ásia, a África e Europa, né? E não 5 mesmo, e assim, ó, Oceania, são 5 continentes. Então, ele tem que estar em alto nível nesses continentes, porque é um Jogos Olímpicos, o mundo está ali. Então, ou seja, todo mundo tem que ter o esporte de alto rendimento em pelo menos em uma região para poder tentar ser mais igualitário, né? Então, é por isso que, às vezes, tem umas modalidades que você até vê ele, assim, sendo disputados campeonatos mundiais, mas elas não vão para os jogos, seja ele olímpico ou paralímpico, né? Um exemplo é o jiu-jitsu, né? Que é muito praticado aqui no Brasil, porém, até hoje eles não conseguiram pôr lá nos Jogos Olímpicos. Então, esse é um dos critérios. Então, o judô, por exemplo, nos Jogos Paralímpicos só entra o pessoal com deficiência visual. E aqui é o atletismo, né, que é o carro-chefe do Brasil, né? Nós estamos aí, né? No atletismo e na natação, pessoal,
o Brasil ele vai brigar para ficar entre os três melhores do mundo, né? O Brasil sempre briga ali com a China, e no atletismo vai estar em primeiro ou segundo, né? Mas vamos ver certinho o que vai dar esse ano. O atletismo é semelhante à natação. As classes são bem é, diversificadas, diferentes, muito bem separadas. Por quê? Porque realmente um nível de amputação ele interfere muito no resultado. Eu vou explicar mais à frente um pouco mais do atletismo, porque eu sou classificador de atletismo, então eu aprofundei nessa área. Então, uma coisa que eu queria explicar para vocês de cara de, de classificação funcional. Para cada esporte tem que ter um curso de classificação e precisa ter classificador. Para se ter o esporte paralímpico, tem que ter o classificador. E quando se fala de deficiência física, tem que ter um físico, um TO ou um médico na equipe de classificação. Então, é um mercado que existe muito. Eu, por exemplo, assim, de atletismo. Se eu tivesse disponibilidade, eu viajaria praticamente de 15 em 15 dias para fazer a, a classificação, porque são poucos clínicos que a gente chama na classificação, que são o físico, o médico, o TO, e para assim, que tem a formação de classificador em atletismo. Então, a gente tem muita demanda de campeonato. E aqui no Brasil, o CPB, ele está com o formato de fazer um campeonato em cada estado. Eu fui para classificar em Belém esse ano e fui em Macapá ano passado. E em Palmas aqui, como eu moro aqui, eu sempre vou aqui um campeonato, né? Então, todo ano tem no mínimo tem um campeonato CPB em cada estado. Isso iniciou esse ano. Ano passado teve em 15, esse ano eles fizeram um por estado. E ano que vem ele vai ter novamente esse campeonato. Então, é uma demanda muito grande que tem. E é uma atividade que poucas pessoas assim, conhecem. Como eu falei, toda modalidade do esporte paralímpico tem que ter o classificador para definir. A classe é essa ou outra. Tem algumas que têm mais com competições, como atletismo e natação, né? Tem algumas que têm menos competição, aí varia. Esse aqui, pessoal, como eu te falei, tem cada modalidade, ela define lá as suas regras, né? Ela assim fala quais são as classes que tem que ter. Nós apenas o quê? Pegamos o livro de regras, que esse aqui é o de atletismo, ele foi atualizado em 2023, esse aqui, né? Questão as regras da classificação funcional. E aí, de acordo com isso daqui, a gente dá a classe, né? Uma coisa que pega muito a gente é isso daqui. Porque o que que a gente vai avaliar? É força, é ADM, é fazer cairometria, fazer os testes de neuro, né? E aí, muitas vezes, a gente tem vícios. A gente o quê? Porque na faculdade é normal a gente aprender o quê? Dois, três tipos, de acordo com os autores. E o manual fala, tem que ser feito assim. Por quê? É uma regra mundial. A gente aplica aqui no Brasil a mesma que eles vão aplicar nos campeonatos internacionais. Até porque, pessoal, nós estamos falando em alto rendimento. Se a gente falar, não, eu acho que esse atleta é 45. E aí, chegar lá no campeonato internacional que ele for disputar, o pessoal, não, esse aqui é 47. As marcas são outras, né? A possibilidade de medalha é outra. Então, isso interfere muito. Então, a gente segue, às vezes, as regras do internacional, por quê? Qual é a meta, né, do esporte paralímpico? Ganhar a medalha de ouro. Se você pegar os projetos do CPB, falar, a meta é o quê? Achar atletas potenciais para medalha de ouro. Ah, mas é esporte para pessoa com deficiência, inclusão, isso. Realmente tem a questão da inclusão. Mas o CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele foca no ouro, né? Não é, então, o objetivo principal é esse. Então, a gente tem que trabalhar da forma mais coesa possível, com planejamento ser executado para quando chegar nas competições internacionais, ter a chance de ouro. E se trocar uma classe funcional daqui do Brasil para quando for para a competição internacional,
toda a estratégia pode cair. Que às vezes o quê? Um atleta, uma marca que leva o ouro em uma classe, quando ele troca de classe, ali ele vai levar o bronze, ou às vezes fica até sem medalha, né? Então a gente segue esse livro de regras que eles trazem, né? Tá aí, depois eu vou disponibilizar esse material lá no link para vocês, quem quiser. E o Brasil, ele criou o quê? Foi ano passado, ele disponibilizou esse Código Nacional, que é um resumão que explica. Porque esse livro aqui, ele tem 200 e poucas páginas e é todo em inglês, né? O Brasil fez esse código, que é um resumão, porque qual que é o objetivo? Como eu falei, quanto mais gente souber a base da classificação, quando eles começarem a treinar lá o garoto, tudo certinho, ou se ver uma pessoa com potencial, eles vão saber se aquela pessoa, tá, às vezes, está ali só por método de inclusão ou não, esse que realmente tem um potencial para, assim, paralímpico, né? Tem o potencial de ser atleta, né? Então, o que o CPB tem, tanto é que ele busca o ouro, mas ele sabe a importância de ir atrás. Por isso que eles fizeram o quê? Uma competição em cada estado. Atualmente, nós temos 72 centros de referência espalhados pelo Brasil, que são centros que parte do equipamento dos professores são bancados pelo CPB para treinar essas pessoas, os garotos. Tem garoto com 7, 8 anos que já começou a treinar o esporte aqui no Brasil hoje, né? Então é muito organizado. Então esse código ele se fez o quê? Para dar uma noção. Aqui fala ó, aos técnicos, médicos, físicos, e aí a gestores, né? Aos profissionais que atuam na área ali, para ele poder ter uma noção do que pode ser a classe, do que não pode, para poder até encaixar a pessoa na classe certa. Porque às vezes a pessoa estava numa classe, mas aí quando ela troca de classe, ela muda, né? Assim, às vezes a pessoa, ela assim gosta de uma modalidade, mas às vezes o que? Ela tem perfil de outra modalidade, né? Tipo, eu expliquei aqui para vocês do halter, o anão. Se o anão tiver o braço curtinho, moço, pro halter é uma ótima, porque o halter, a alavanca é menor, ele consegue levantar. Se ele tiver assim uma predisposição de gostar de halter, de maromba é uma boa, ele ir para onde? Está lá. Se for um anão mais ágil, é interessante para o paragliidimento, né? Que é uma onde precisa de mais agilidade. Então, tudo isso o CPB tendo que passar bastante para os técnicos, para a equipe, para que já comece a peneirar mesmo garotos para que aconteça o que acontece agora. O Brasil chega no, nos Jogos Paralímpicos para brigar para ficar entre os cinco, né? Já faz 3 jogos que a gente fica em sétimo, esse ano a meta é ficar entre os cinco. Eles falam que é top 10, mas internamente é para ficar entre os cinco melhores. Então, para que serve a classificação, né? Tem essa figurinha aqui, nós que somos da saúde, a gente estuda bastante equidade, né? Equidade não é algo muito distante para a gente, porque é um dos princípios do SUS, né? Uma das coisas que a gente aplica no SUS, então a gente estuda muito equidade, não sabe o que é tratar os iguais de formas iguais para conseguir objetivos diferentes. E a classificação ela serve para isso, né? A gente vai o quê? Minimizar esse impacto da deficiência. A gente sabe que vai ter, então a gente o quê? Criou a classificação, que são classes, fala, ó, esse perfil de classe aqui, vão disputar eles juntos, porque eles são semelhantes. Então o impacto é mais ou menos o mesmo, né? E aí a gente faz o quê? É questão de antropometria, fisiologia, né? Essas questões que a gente vai ver se eles se enquadram ou não, né? Então aqui tem a figurinha, né? Se for a igualdade aqui, né? O bolinho para fica pequenininho fica sem ver, né? Então faz equidade para todo mundo ver. O ideal é isso aqui, a liberdade. Mas vamos falando de pessoa com deficiência ou a pessoa que foi acometida ou na nação, então ela vai ter alguma dificuldade, mas é possível que a gente conseguir fazer alguns ajustes, né? E a classificação no esporte paralímpico faz esses ajustes, né? Vamos tentar enquadrar. Não é 100% justo, né? Mas a gente tenta dar esse suporte para igualar ali. É muito comum o pessoal falar, ah, eu estou numa classe errada, né? Porque o pessoal acha que é uma classe, a gente avalia tudo certinho e traz. Esse aqui é uma página lá de um manual. O que que o manual traz para a gente? Traz assim, dessa forma. Esse aqui é o F56.
que é a classe para quem compete sentado, né? E tem um déficit de membro inferior. Só que esse déficit ele pode ser amputação, ele pode ser que a pessoa sofra um acidente, teve um esmagamento de pé e perdeu força ou perdeu ADM, né, da perna, de uma parte da perna ou a perna toda. Ele pode ser uma sequela de AVC, não, 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 AVC não se enquadra, não. Pode ser um TRM leve, ele pode ser uma mielo, que se enquadra aqui. Então, ele traz, assim, um exemplo aqui, ó, o atleta, ele vai ter tronco normal e mãos normais, né? Pode apresentar flexores de quadril, né? Ou atividade do músculos assim, adutores de quadril, extensão do joelho ativa, não maior do que grau 3 na porção assim, dos flexores de joelho, que são os isquiotibiais, né? Então, ele traz esse resumo. Aí a gente vai lá, faz o teste e assim, e vê se ele se enquadra ou não. Esse aqui é típico para quem teve o quê? Uma lesão medular. Aqui tá falando que, aqui fala, ó, ele tem o tronco normal, normalmente ele não que tem o que déficit de tronco, né? Ele aqui vem falando, equivalente à atividade, né, de amputação bilateral acima do joelho, ou seja, ele já deu o perfil de quem é amputado, né? Ou então aqui ele falou, então ele vai ser o quê? Uma desarticulação unilateral de quadril ou coto, o fêmur muito curto, coto muito curto. Aí tem a medida que a gente faz lá para ver. Esse aqui é o perfil da classe 56. Aí chega a gente para classificar uma artrogripose. O cara tem os membros lá e sedentaridade. Chega para a gente classificar uma esclerose múltipla, né? E você fala, o que que você vai fazer? Então você, às vezes, você tem que ver, não, mas esse tronco é bom, esse tronco é ruim. Então, às vezes, o manual traz para a gente um perfil. Quando chega o perfil de classe, é bom demais. Opa, esse aqui, um amputado, né, tranquilo. Às vezes, um cara que foi atropelado e teve um esmagamento de pé ou de joelho, aí ficou com uma ankilose, né? E você vê lá, não, esse aqui tá com ADM, então enquadra nessa quadra. Mas às vezes chega um e às vezes acontece que a pessoa não tem um rendimento bom. Ou seja, não, a minha classe está errada, porque eu arremesso 5 metros só. Tem um cara na minha classe lá que ele arremessa 12 metros. Então, assim, classe está errada. Ou seja, resultado ruim não significa uma classe errada. Aí tem esse vídeo que eu sempre gosto de baixar, que tinha um cara aqui que ele fala, ó. Tem um capa que é da minha classe que ele corre os 100 metros em 9 segundos. Né? O Usain Bolt ele correu os 100 metros em 9 segundos. Aí o vídeo do Bolt. Tá aí, né? Ou seja, classe errada não é resultado errado. Eu corro 100 metros a 15 segundos, 16 segundos. Eu estou na classe errada? Não. Eu não fui feito para o esporte de alto rendimento. Eu não tenho perfil fisiológico de esporte de alto rendimento, né? Às vezes o pessoal acha que por o resultado não vir, é a classificação que ela veio errado. Não, não, isso não acontece. Não é igual, é esporte de alto rendimento. Eles são para poucos. Não, esporte de alto rendimento não é para tudo, né? Às vezes as pessoas elas confundem. As classificações esportivas, como é que ela funciona? Eu, por exemplo, eu estou classificando já há 6 anos. Eu ainda sou o quê? Regional, né? Você é classificado em regional, nacional ou classificador internacional, né? Tem o quê? A sua equipe ali do seu país lá, ele cria esse método de avaliação. Como eu falei, o Brasil segue à risca o método internacional. Por quê? Porque o foco do Brasil é os Jogos Paralímpicos, a medalha de ouro mundial nos Jogos Paralímpicos. Então, ele tenta fazer o mais é, coeso possível com as normas para poder alcançar. Então, a classificação, a gente o que tem a banca, a gente o que faz os cursos, treinos, os estágios,
para depois você liderar um classificador. Ah, eu quero ser classificador, o que que eu faço? Primeiro passo, acesse o site da Educação Paralímpica do CPB. No final aqui tem mostrando onde que é lá, eu vou mostrar para vocês, e você faz o curso. Tem alguns cursos de iniciação. Antigamente eles já abriam os cursos de cara. Ó, vai ter curso de classificador, quem quiser. Aí você ia lá, se inscrevia e fazia. Só que o que aconteceu? Um exemplo, a turma que eu fiz tinha mais de 20 alunos, só quatro viraram, né? Eles realmente atuam. O que que acontece? Às vezes a pessoa acha que é uma coisa que ganha, principalmente o que pega um pouco, o pessoal acha que você vai ficar rico, né? Senão você vai trabalhar para o CPB, para o Comitê Paralímpico, né? Eu vou rachar de ganhar dinheiro. Isso aqui afasta muita gente, né? Porque é um serviço pontual que você faz quando tem competição, então eles te pagam uma diária lá, paga sua alimentação, tudo certo para você, suas viagens, tudo, né? Então a pessoa tem que gostar do esporte, né? E aí, dependendo da rotina da pessoa, fica difícil. Ela tem que sair numa quinta e domingo, né? Retorna domingo, um exemplo. Tem o escolar que é a semana inteira, você tem que ficar a semana inteira lá. Então, tem vários critérios. Aí o que que o CPB fez? Ele mandou a estratégia. Ele está fazendo alguns cursos online, o pessoal assiste, aproveita, assiste, conhece, vai fazendo, e depois ele faz uma seleção e ele lança o pessoal ser para fazer o curso de classificação mesmo, né? Assim está sendo a metodologia. Então, se vocês têm interesse de algum dia fazer o curso de classificação, ser classificador, o primeiro passo é o quê? Começa a fazer os cursos da educação lá do site da Educação Paralímpica e começa a acompanhar. Que aí, quando tiver os cursos, logo vocês vão fazer, como eu falei. Para cada modalidade tem seu classificador. Então, se você gosta de canoagem, tem que ter classificador. Se você gostar de atletismo, tem que ter natação, tênis de mesa, halter, tudo isso aí tem classificador. Precisa da CEP, que é a classificação. Quais são, pessoal, as categorias elegíveis para quais são o Fraga, no final eu vou explicar aqui o site. Eu vou mostrar o site, tá? Ela perguntou qual que seria o site, né? É o do CPB. O colega já colocou aí. Tranquilo. Aí, pessoal, o que acontece? Quais são as deficiências que são elegíveis, né, para você ser esporte? Ah, é assim, tipo, eu falei pro pessoal, eu falei pro pessoal, às vezes a pessoa o quê? Tem vamos supor, amputação de mão. Para o atletismo, só é aceito a amputação a nível de mão mesmo. A pessoa tem que ter, a gente faz a medida aqui, tem, assim, toda a mão tem que ser amputada. A gente tem que ter no máximo até que processo estiloide aqui. A gente faz a medida de um lado, do outro, às vezes tem que medir raio-x. Quem que define isso? O livro de regras. Não é o classificador que define. A gente apenas interpreta o nível de regras, né? Então, quais são as deficiências que o IPC traz como elegíveis, que pode fazer o esporte? A visual, né, que a pessoa tem o quê? De baixa visão até cego total. Intelectual, uma deficiência que poucos conhecem, quando a pessoa tem uma dificuldade de ser dificuldade, seja de armazenar, de se expressar, de entender, tem os testes próprios que os psicólogos fazem para ver isso, né? E os físicos são todas essas outras aqui. Hipertonia, apaxia, tetose, né? Lembra aqueles testes de neuro que a gente aprende lá na faculdade? Usa sempre, né? E aqui no Brasil tem PC demais, tem sequelado demais de PC, né? Uma coisa que o Manual traz, que no começo eu achava estranho, é a questão do. Eles tratam AVC e TKSE como PKSC, porque teve uma lesão, teve uma paralisia cerebral. Como a gente estuda os conceitos, né, de que a paralisia cerebral é quando tem um acometimento, até dois anos ou 3 anos, depende do autor, né?
No começo eu falava PC, ABC, mas o quê? O manual traz isso. A gente segue o manual. Então aí o quê? Aí os PCs normalmente eles vão ter esses aqui, a hipertonia, ataxia ou atetose, que é o que eles apresentam, né? A gente faz os testes para ver. João Éder perguntou: deficiência auditiva não é elegível para os Jogos Paralímpicos? Não. Explicar por quê. Eles não quiseram entrar no movimento paralímpico. Quando você criou esse movimento lá atrás, eles foram criar os Jogos, os surdos não quiseram entrar. Eles têm a Sonho da Olimpíada, parece. Não, não é isso não. É, chama Olimpíadas do Silêncio, que é o nome, né? Então, ele tem assim, jogos próprios dele. Por opção, a entidade que comanda o dos deficientes auditivos não é entrada, né? Igual tem os jogos, tem os campeonatos, mas não fazem parte do movimento paralímpico, né? Então, dando continuidade aqui, deficiência de membros, assim, ATM, né? Uma coisa interessante, é o ADM passivo, não é o ativo, né? Se for um déficit ativo, ele vai se enquadrar com questão de força muscular, diferença de comprimento de membros inferiores, que é padrão ter que ter uma diferença de 7 centímetros, né? E baixa estatura. O pessoal chama, eles conhecem mais como anão, mas tem também ó, aqui algumas ó, assim, outras deficiências sem ser o nanismo, também se enquadra. Tem a quantidade lá de altura, algum igual. No halter, ele só mede a altura. No atletismo, eles medem a altura e o tamanho do braço. Então, de acordo com a deficiência, você vai ver se enquadra ou não. Mudou, não? Cadê? Ah, agora foi. É. E aqui são as bancas, né, que a gente consegue participar. Quando é assim, físico, se for as deficiências físicas, vai ser sempre o quê? Um profissional de educação física e um médico TO ou um físico, ou então algum outro profissional com experiência na área. Aqui no Brasil é médico TO ou físico. Não temos nenhum terapeuta ocupacional atuando como classificador, né? Eu falo com os teólogos, eu conheço tudo, eu pego no meu pé deles, vamos entrar no movimento paralímpico, vocês têm muito para perguntar, nem só na questão da classificação, mas na questão das adaptações mesmo do que é possível ser feito, né? Eu falo com eles para fazer, porque no esporte paralímpico é liberado adaptações. E os terapeutas ocupacionais estudam isso aí de cor e salteado, né? Que nem eu te falei, é alto rendimento, 1 centímetro que ganha, 2 centímetros que ganha, alguns segundos que ganha, leva o ouro. Então, eles têm que entrar. Aqui no Brasil, a gente, se tivesse os TO atuando, tenho certeza que principalmente nas classes que eles têm um assim, déficit de pegada para os cadeirantes para ajustar na cadeira, ia dar uma reviravolta. Espero que a gente consiga que os TOs eles entrem nessa área para atuar, né? E na classificação também eles podem atuar, né? Os médicos são poucos médicos que atuam assim como o classificador, mas tem alguns, e físico é o que mais tem. As bancas normalmente é um físico e um clínico e um técnico. O técnico é o professor de educação física e o clínico normalmente é um dessas três categorias que aqui no Brasil se enquadram, né? Quando é os deficientes visuais é o oftalmo e para os deficientes intelectuais são os psicólogos. Eles aplicam lá o teste específico e falam se eles são válidos ou não. Esse aqui é um exemplo do teste de QI, pessoal, que os psicólogos aplicam. Tem os testes, hoje, atualmente acho que é o PISC-5, né? Tem os códigos lá que o, o câncer de psicologia ele fala qual que é o atual. E aí o pessoal tem que aplicar, né? Como eu falei, não é só é um teste muito rigoroso. Às vezes eles demoram uns 2, 3 atendimentos para aplicar o teste, né? Como é que eu fazia parte da equipe, então eu acompanhava alguns. Antigamente eu ia levar o menino para fazer o teste. Então, é um teste mais demorado, né? Normalmente esses testes da psicologia eles são feitos previamente, né? Antes de começar antes de inscrever na competição, ele já tem que apresentar o teste, diferente do físico, né? O físico a gente avalia durante a competição, né?
o intelectual eles mandam antes para se inscrever, tem que estar o teste pronto. Então, o que que eles avaliam? Isso aqui é um pouco do que eles organizam, do que eles avaliam. Doutora Danusa, tá falando que logo, logo vai ter um TO. Bom, doutora, se Deus quiser, nós vamos conseguir articular. E um do 12 ainda para você entrar lá como se vai ser o pioneiro, né? Então, o que acontece aqui? Então, esse aqui são essas avaliações de QI que vê o quê? Questão verbal, execução, compreensão verbal, organização, memória, né? E a velocidade de processamento. São o quê? São várias itens. Na somatória, tem que dar um QI, se não me engano, é abaixo de 70 ou 75. Eu não me lembro bem. Igual um exemplo, esse aqui é um teste que ela foi apto, essa pessoa que ela está apta, hoje ela disputa. Vocês podem ver que tem alguns que eles estão o quê? Limítrofe. Então, às vezes, quando você fala, a pessoa tem um déficit intelectual, ele dá que aquela pessoa que é voada, que não consegue entender nada, não. É um QI mais. E para o esporte, eles procuram isso aqui, ó, o que está bem no limite. Por quê? É a pessoa que ela tem o déficit, mas ela vai conseguir executar os treinos. Porque para você treinar, para você chegar em alto rendimento, você tem que fazer treino. Não sei se alguém aqui é assim do esporte, mas quando você começa a treinar em alto nível, né, eu já acompanho alguém que treina que treina em alto nível, é puxado pra caramba. Você tem que repetir sequência, você tem que dar os, os feedback, né? Então é complicado. Então, ou seja, se você pegar uma pessoa com um déficit intelectual muito alto, né? Se às vezes a pessoa tem um déficit muito prometido, ela não vai render. E para o alto rendimento, não. Então, eles tentam procurar a pessoa ali que tem o déficit, mas que tem uma dificuldade, que esse fique no limite que consiga compreender alguma coisa, né? E às vezes acha. Tanto é que é comum o pessoal falar, não, essa pessoa aí, tá, ela deu migué. Ela não tem o déficit intelectual, não. Mas quando você começa a conviver um pouquinho mais, você vê que realmente a pessoa tem o déficit intelectual. Eu falo, muitas pessoas no Brasil têm déficit intelectual e nem sabem o que é tem, né? Acha que é porque não gosta de estudar mesmo, que não quer fazer as coisas. Mas às vezes o que não aprende por déficit intelectual, não consegue entender o que as pessoas falam, né? Não consegue absorver o conteúdo. Então, o certo era fazer esse teste para ver o teste de QI mesmo. O pessoal fez certinho. Assim, oftalmológicas são o quê? Várias patologias que elas podem se enquadrar. Por isso que quem faz o teste é o médico oftalmologista, porque tem algumas doenças. Porque se fosse só para ver a questão da acuidade visual, nós mesmos daríamos conta de fazer. Eu não sei se aqui tem alguém que já fez o curso da parte de reabilitação vestibular, ou, assim, oftálmica, né? Quando você faz esse curso, você aprende a ver assim, a acuidade visual básica. Então, se fosse só acuidade, não precisava ser o médico. Mas tem o quê? Várias doenças que se enquadram, que pode ter várias alterações assim, oftalmológicas que podem se enquadrar. E da mesma forma que a gente tem o manual para física, tem o manual para visual também. O visual normalmente são divididos em três classes, um, dois e três. No atletismo é 11, 12 e 13, no judô é B1, B2, C3, na natação é S11, S12, S13, né? Então, porque que é normalmente o 11 é o que é mais cego, né? Que é cego total, ou às vezes só enxerga a luz, só com só a percepção, né? O 12 enxerga um pouco mais, e o 13 é o baixa visão, que enxerga muito pouco, né? E aí tem um limite. Aí chega o pessoal, ah, não, eu sou cego total de um olho, mas do outro olho eu enxergo. Aí ele não se enquadra, né? E tem que ser os dois olhos que tem que ter essa, essa alteração. Então, quando tem essa gama de doença, quem faz a classificação oftalmológica é o médico oftalmologista. Então, não é só ter a baixa visão, tem um monte de alteração que ele pode ter. Então, o que seria o processo de avaliação? É isso, a gente faz a clínica, né? No caso da física, vamos falar aqui, né? A gente faz a clínica, que seria essa avaliação prévia, falar, a classe é essa. O perfil de classe, a gente já bate o martelo, é isso e pronto.
tem a técnica, que é o educador físico que faz, a gente vê ele competindo, a gente, ele faz a avaliação, a simulação na classificação e depois assiste ele competindo e vê se o quê? Se diz com a técnica. Que às vezes faz, esse cara às vezes não consegue, mas quando ele faz a técnica, ele consegue executar a técnica um pouco mais, um pouco mais de maestria, de firmeza. Então aí ele vai fazer ele vai ter, então, ele, às vezes ele troca de classe na parte técnica, né? E a gente também avalia o quê? Ele em competição, porque competição é quando tá valendo, o tudo ou nada. Às vezes acontece, pessoal, o pessoal dá migué na classificação para ficar numa classe mais baixa, né? Porque, que nem eu te falei, dependendo de uma marca que seria quarto, quinto numa classe, ele vai ser ouro em outra classe. Aí os caras dão um migué. Por isso a gente tem que assistir as competições. A gente fica assistindo as competições bem, elas quase confirmando se o que ele apresentou na classificação condiz com o que ele está apresentando na prova, né? E tem também essas duas opções, que é o que não elegível, que ele não quer, ele não se enquadrou. Um exemplo, aqui em Palmas mesmo, tem um PC, o garoto até separado de PC, ele tem o laudo certinho, só que ele não teve hipertonia, ele teve hipotonia. E a hipotonia não é um critério, né? É raro, raríssimo o PC apresentar somente hipotonia, devido à lesão, ele costuma apresentar hipertonia. Mas ele apresentou uma hipotonia, aí ele não se enquadrou. Aí lá, aí a mãe dele briga, fala, não tem, isso é errado. Fala, pessoal, é a regra. Não, fala, não é o classificador. A gente segue a regra lá que eles falam, né? A gente sabe que ele tem a sequela, sabe que ele tem isso tudo. Como eu falei, às vezes a pessoa tem uma amputação aqui, tem uma parte da mão. Para o atletismo, ele não entra. Talvez o quê? Na natação, talvez ele entra, né? Talvez no vôlei sentado ele entra, mas no atletismo não. Então, porque depende da sua regra, né? E tem a CNC, que é quando você não conclui a classificação, quando por algum motivo ele não conseguiu assim ficar analisado. Já aconteceu da gente ter um CNC, porque tem alguns testes que são ativos, você pedia para a pessoa fazer o teste, ela também tinha um déficit intelectual, ela não conseguia executar o teste. Aí você não consegue fazer. Você fala, eu não posso dar uma classe, eu peço a pessoa fazer isso, ela não faz, né? Então, esse é um detalhe de CNC que pode acontecer, né? E aí lá nos manualzinhos explica direitinho a gente. Isso aqui é um esboço da classificação do atletismo, né? Aqui fala as classes, vai ficar pequeno aí para vocês, mas lá na frente toda a figura que eu vou mostrar para vocês, né? Esse aqui são as provas de campo e de pista. De acordo com cada modalidade, eles vão trazendo. Pessoal, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui são os vídeos. Vou mostrar para vocês agora aqui a ficha de classificação. Só para vocês terem noção do que a gente faz, né? Do que a gente avalia. Tudo, grande parte que a gente aprende na faculdade, né? Eu vou trabalhar igual. Eu sempre gostei de esporte, né? Um pouco, eu vou trabalhar com esporte. Eu não preciso estudar neuro, não. Se lasquei. Quem achava isso? Porque no Brasil, igual, eu fui pro atletismo, que a maioria das F11, que a maioria das modalidades, aliás, dos atletas são PC, então o que a gente faz nas classificações é os testes de neuro. Essa aqui é a primeira parte, onde é tipo são assim, dados de competição, quais a prova que ele vai fazer, quanto tempo compete. A gente coloca a segunda parte, é tipo uma anamnese, né? Que você pega aqui a saúde, né? Você pega, aqui seria a história da doença atual, a pregressa, os exames complementares, o que afeta durante a competição, aí você marca aqui, se ele toma remédios, alguma coisa, é uma a, anamnese que a gente faz para tentar identificar quais são os pontos. Por quê? Dependendo da patologia que ele tiver, dos sintomas que ele tiver, né, da deficiência que ele tiver, nós vamos fazer algum tipo de teste. Um exemplo, se ele for baixa estatura, é aqui. A gente pega as medidas, né, aquela medida do braço direito, esquerdo, altura, pede, soma, vê lá se deu o tanto, né? A outra ficha, essa aqui são as deficiências de membros que a gente tem, né? A gente vai vendo o braço, aqui tem a medida, ó, a gente pega a medida do acrômio,
até o punho, né? Então tem a medida tudo certinho que a gente faz, né? Então o apoio até a parte mais distal do membro afetado. Então tem todo aqui os dados que a gente pede lá de, de perimetria e antropologia que a gente vai fazer, a antropometria que a gente vai fazendo, né? De acordo com a deficiência que nós vamos fazendo. Isso aqui é os testes de PTC que a gente vai fazer, ó, a gente vê aqui, ó. Lembra do Babinski, né? Que a gente estudava lá no Ser Criança, né? Tem Babinski ou não, você já passou, né? Quando a pessoa tem um déficit cerebral, o Babinski retorna, né? Então, você fez o Babinski em um adulto. Se ele está com um Babinski ativo, pode ser sinal que ele tem um déficit, né? Que ele teve alguma sequela de origem cerebral, né? Então, a gente faz o teste de Babinski, a gente vê aqui, ó, os reflexos, né? Vê que a espasticidade, espasticidade para as provas de pista, a gente usa o acho. Se for Petria, que é tipo um triciclo que eles correm, para espasticidade, a gente usa o ASES, né? Isso aí, quem que definiu isso? O manual. O manual que fala qual o critério que a gente vai utilizar. Depois tem aqui a questão das coordenações motoras, né? Se você ver os testes, ó, finger nose teste, lembra aquele testinho do dedo no nariz, né? É, tem o finger, nose, crucifixo, que é o crucifixo, leva o nariz e retorna. Que são os testes de coordenação motora. Então, são assim, vários testes que eles trazem para a gente fazer aqui, ó. Esse, tem o de rebote também, que a gente já aprende, rebote teste. A gente aprende para ver se tem a questão do controle motor, né? Então, vários testes que a gente aprendeu na faculdade, a gente vai aprender aqui. Só que o manual ele traz alguns detalhes de como que você faz o teste. E isso é uma dificuldade que a gente tem no começo, que a gente tem que interpretar o manual. Para que isso? É que nem eu falei, o CPB, ele quer que a gente não erre classe de forma alguma, para quando chegar na competição internacional ser aquela classe. E graças a Deus já faz uns bons anos que a classe que dá aqui, quando eles vão para o internacional, aquela classe, ela acaba sendo que confirmada lá, né? E aqui são os testes de membro inferior. Aqui são mais testes de ataxia, que a gente vai fazer aqui, né? De membro superior e de membro inferior, a gente faz os testes que eles pedem a gente fazer. Isso aqui são as de deficiências de força muscular e ADM, né? Que a gente faz. Aqui ele fala, ó, os testes de tronco é para seguir DEM, esse aqui é o músculo e coisa de Denius. É um livro que tem, a gente tem que seguir segundo ele olhou, ele, segundo as orientações de Denius, né? Então tem específico onde você tem que seguir. Aqui é para saber se é, a musculatura do abdômen é ativa ou não, tronco, né? A gente vai fazendo a avaliação e vamos vendo. Normalmente, essa parte aqui é para os TRM, que a gente avalia. Ciclato, né? O raque medular, as mielas também a gente avalia, né? As escleroses também, a gente já pratica esses testes aqui. E aqui é uma coisa que o pessoal gosta muito, todo mundo sabe, é craque, eu sei, a famosa goniometria, né? Quando chega lá o pessoal com a déficit de ADM, a gente vai fazer a granulometria que o manual ele traz. Se você tiver déficit de tanto, você enquadra, né? Então a gente tem que fazer e cruzar com o manual se deu déficit ou não. E aqui é a questão de força muscular, como eu falei, eles pedem para seguir Daniels, né? Que é o livro específico. Isso aqui é a parte que a gente explicou lá sobre técnica, né? Que a gente faz depois que o técnico ele avalia e descreve aqui. Qual foi o evento, né, a prova que você fez, qual foi o equipamento durante o aquecimento, o atleta ele se comportou, como ele se comportou ou não, quando ele fez a melhor prova dele, se ele repetiu ou não, aqui escreve. Então a gente tudo aqui tem que anotar e escrever. Esse aqui é o termo que o atleta assina. Essa ficha, pessoal, é a ficha de atletismo, tá? Alter tem a ficha dele, vôlei sentado tem a ficha dela,
A bocha tem a ficha dele, cada modalidade tem a sua ficha. Essa aqui é de atletismo. Nós aqui do CPB, o pessoal, eles, a gente usa a ficha em inglês mesmo, tá? Eles preferiram não fazer a tradução da ficha, né? A gente segue o manual em inglês também, para tentar ser o mais fiel possível. Algumas modalidades fizeram a tradução, mas o atletismo não. Ah, quando eu falo pro povo que eu sou meio doido, porque eu só me meto nesse trem que o povo quer dar trabalho. Mas é assim mesmo, eu gosto. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, esse vídeo que eu vou mostrar aqui, né? Então, ou seja, assim, ficha que a gente viu lá, então grande parte a gente viu na faculdade. Por isso que eles fazem para físico, o TO se enquadra. Porque a gente estuda. Os médicos eles têm uma dificuldade muito grande. Esse é um dos motivos que eles não viram classificadores. Por quê? Essa parte da avaliação física, aqui no Brasil, eles veem muito superficial. Não sei como é que é fora do Brasil. Mas aqui eles não vê a fundo essa parte da avaliação. A gente da física e da TO vê a fundo, isso eu sei. Então a gente o quê? Não tem muita dificuldade de assimilar o conteúdo, que a gente viu isso na faculdade, quando você faz estágio lá de neuro, você atende, de ortopedia, você atende, né? Então a gente tem uma facilidade com essa coisa, porque na faculdade a gente realmente estuda isso, né? Os educadores físicos também, eles têm uma dificuldade, né? Apesar de que essa parte de teste, teoricamente, quem faz é só o clínico, mas pela falta do clínico, eles acabam, algum momento eles fazem ou não, né? Então, mas e aí tem essa questão. Então vamos seguir aqui. Então a taxi, essa aqui é uma prova, né? A classe T36 é uma prova que normalmente são ataques que participam, né? É o perfil que o pessoal costuma ter uma ataxia. Como eu falei, o pessoal acha que a prova é Of Malaysia que o pessoal goes tem in um this, the déficit former muito Paralympic grande, champion Roman Pavlik of mas não. Ukraine, Vamos ver aí os 100 metros. and Graham Ballard, who won silver at London 2012. Isso aqui normalmente são os PC, né? Que tem a taxi, eles têm déficit Che nos Mian, quatro membros. E aí eles vão ter uma gold in the dificuldade de, 400 meters principalmente na back in the questão World da Championships in coordenação 2002. motora. Isso aqui é na prova já. Graham Ballard of Great Britain, among the favourites for this, has never won a championship gold. But then neither is the man from Uberlandia here, who's really rousing the crowd. He'll be introduced shortly. Yang Yifei of China have Vou gathered pular around the a finish line apresentação aqui para and ser did so agilizar. 20 minutes ago. Yang in 2, Pavlik 3, Mohamed Pouzy 4, Che 5, Quadra Holman 6, Pereira da Silva 7, Ballard 8, Zuran in 9. The final of the men's 100 meters. T36. Igual nessa classe é muito comum eles queimarem a largada. Quando esse táxi não consegue ficar parado, alguns. Aí alguns saem, eles saem em pé, ele não consegue fazer a postura. Foi como eu falei, as adaptações elas são, olha lá, False superadas. start. Olha lá. I Essa aqui think é that uma might have que been ele Roman queimou. Pavlik, you know, at a lane Porque devido 3, a taxi eles não who's got conseguem ficar muito parado, né? Então às vezes eles immense queimam. experience he has won in his career. This Roman Adiantei Pavlik's aqui já been porque ia ter todo disqualified for the aquele false start. protocolo de So novo. Yang in 2, Mohamed Pouzy in 4, Che in 5, Quadra Holman 6, Pereira da Silva 7, Ballard 8, Zuran in 9. Well, now they're away, and watch out for Mohamed Pouzy. He's had a great start, and so is the Brazilian Pereira da Silva. Here goes Mohamed Pouzy and Yang in fly also for China. Great battle between these two. It'll be Mohamed Pouzy's the Paralympic champion. Yang Yifei, the silver. Rodrigo Pereira da Foi assim, tipo pra vocês. Eu só vou correr. Hoje eu passo 100 metros em 15 segundos. Eu com 14 anos, eu disputava, né? Assim, na minha época de escolar, eu era da equipe de atletismo na minha escola. Eu disputava, eu fazia os 100 metros em 14 alguma coisa. Os caras PC, tem dificuldade nos 4 menos, faz 100 metros em 12 segundos. Então eles treinam pra caramba, são fortes pra caramba, né? Então eles trabalham muito, mesmo com déficit motor, eles fazem uma marca muito boa, né? Então, esse aqui é um exemplo de ataxia do atletismo, né? Que a gente tem, que a gente vai ver. Então a gente avalia
e aí depois tem que ver se na prova ele condiz ou não. Esse aqui é a hipertonia, né? Seria mais o hemiplégico, que é o que a sequela mais comum de paralisia cerebral. São Hoya os is in the hemiplégicos, né? silver medal position. Vamos ver aqui, só para vocês verem a diferença. Vocês viram que eles o quê? A outra prova, eles corriam Time mais now to move to the parado, track. The men's 100 meters mais, mais, T37 mais, final. mais, mais preso. A hemiplegia, eles vão ter o quê? Hipertonia em um Charles lado do Toit, corpo. gold over 200 Então vai already, ter and the um world lado record mais holder. limpo e um And lado the mais 2015 branco. champion Andrei Então Verdovin já muda um pouco is not here a due to a blanket característica. ban on Russian para athletes. There he Adiantar is, aqui, big smile on his face. ainda No não. pressure on him. Aí, Back in 2012, said the same a thing. largada aqui. Summer's still going. They say it at these championships as well. And they get away quickly indeed. It wasn't the best of starts there for Charles de Toit. Inside his shoulder, it's Evangelista Cardozo who's got in front. Here comes Charles de Toit, but it's Evangelista Cardozo who's going to take it on the line. It's Brazil takes it first. It is silver. Olha lá, dá para perceber que é só a corrida é bem mais limpa, né? Ele tem uma dificuldade, mas eles conseguem ter uma coordenação melhor. Por isso que a classificação é diferente, né? Porque o pessoal que trabalha do alto rendimento estudaram e viram essa diferença. Então, eles vão criando classes, separando. Às vezes, eles unem algumas classes, né? De tempo, de 4 em 4 anos, eles fazem as avaliações e fazem algumas modificações. Essa aqui é a Tetose. Essa aqui é, inclusive, uma atleta lá de Macapá. Essa atleta, esse aqui ele tá no drive. Tá no meu drive. Esse aqui é a Uana, não sei se tem alguém de Macapá. Essa aqui foi a primeira competição que a gente sentou a Uana. A Uana, ela competia em pé, e aí só que ela tinha o perfil que podia se sentar. Aí, às vezes, os atletas eles podem sentar, mas eles não querem sentar, até mesmo por preconceito mesmo. Tem muita gente que fala, ó, a sua classe você pode competir sentado. Mas como existe um estigma muito grande na questão, de a pessoa ir para o banco, ser cadeirante, não. Eu consigo ficar em pé, eu quero ficar em pé. Então, às vezes, tem uma resistência de sentar. A Luana foi uma das primeiras atletas do Brasil que a gente explicou que podia assim, sentar, e ela quis se sentar. Atualmente, ela é líder do ranking mundial em duas provas, né? E agora ela foi para os Jogos Paralímpicos. Provavelmente ela vai trazer duas ou três medalhas. Eu não sei se ela vai disputar três provas ou duas, porque tem algumas provas que tem aqui no Brasil, mas que nos Jogos não é para em parte. Mas ela com certeza, todas as provas ela vai trazer uma medalha, né? Grande chance e grande chance de ser de ouro. E a Luana também, ela é o quê? É fisioterapeuta. Ela fez faculdade, ela trabalha na parte administrativa lá, né? É atleta e atua lá na secretaria. Se não sei se é a de esporte ou é de saúde. Eu sei que ela trabalha lá também, na parte de físico também, né? Então ela tem o quê? Uma atetose muito severa. Você vê que ela não consegue segurar, né? E aí é aquela questão, ela é uma atleta que anda, ela consegue caminhar, ela tem carro, dirige tudo, só que ela tem, devido a essa atetose dela, eu vou ver se eu acho a prova de disco dela aqui. Acho que eu tenho a do disco também dela. Esse aqui é o disco, é o peso. Essa aqui dá pra ver, não dá não, ficou muito pouco. Foi o final. Tô aqui. O que acontece? Ela assim, isso foi que nem eu expliquei. Essa é a mais a questão da técnica. Esse esforço que ela faz, esse deslocamento que ela tem, conseguiu fazer ela baixar muito de classe. Porque o 32, o que que o manual diz lá da classe 32, que é a classe dela atualmente? O atleta tem que ter déficit de tronco, mão e ombro, né? E ela, o que devido a essa tetose, você pode ver que ela, o quê? Que ela não consegue segurar o tronco.
Então a gente conseguiu justificar que ela tinha um déficit severo de tronco, mão e ombro. Então a gente conseguiu, devido à tetose, pôr ela, porque ela se descoordena todinha. Ela fala que quando ela competia em pé, o técnico é assim, legal para ela, não, Ana, é assim, segura esse braço. Ela, não, eu não consigo. Porque a tetose, ela não permite, né? Por quê? Quando a gente faz esforço, aí que o déficit aparece mais. Por isso que faz parte da classificação a gente fazer o quê? Observar a pessoa em competição. Porque o sequelado, principalmente de paralisia cerebral, quando ele aumenta o ritmo, quando ele aumenta o rendimento, quando ele esquenta. Lembra que a gente estuda lá em fisiologia? Quando você aquece, as vias melhoram, o músculo trabalha melhor, o sequelado, ele vai piorar. Quando ele começa a esquentar, começa a aumentar a temperatura, ele começa a piorar. Por isso que você pega as provas de PC de 400, 800, eles chegam destruídos no final. Porque a hipertonia ela vai aumentando. Da mesma forma que o músculo melhora o rendimento, a hipertonia também aumenta. Porque a hipertonia não é o aumento do tônus, a tetose, igual a ataxia e a tetose. O que que é? O cérebro não consegue por devido a uma lesão, fazer o controle lá do quê? Do agonista e do antagonista. A gente não consegue ter esse controle, que nem eu falo. Para mim, pegar esse copo aqui e beber água, o meu agonista e antagonista ele tem que trabalhar em perfeita sintonia. A tetose, a ataxia, a hipertonia, o que acontece é isso. Devido a uma lesão cerebral, você perde esse controle. E quando você esquenta, que o músculo já está ativando mais, a hipertonia aumenta, a tetose aumenta, a ataxia aumenta, né? Então, por isso que a gente tem que observar. E quando ela faz o movimento, aumenta mais. Às vezes, o atleta, você vê ele caminhando, não, é normal, mas quando você põe ele para correr, põe ele para fazer o movimento, ele vai descoordenar todinho. Aí você consegue provar isso. A UANA é um caso desse. Então, a UANA conseguiu, a gente conseguiu encontrar essa classe para ela, porque o manual vê. E a gente fazendo essa avaliação, não dá para colocar. Aí a gente classificou ela aqui no Brasil. Esse vídeo é de 2022. Eu que fiz a classificação dela, foi eu e o João que fez a classificação dela, que baixou ela para 32 meses. Aí, quando ela foi lá para o internacional, o pós-campeonato, ela foi confirmada como 32 meses. Então, aí, a tetose bruta ela tem. E os baixa estatura, esse aqui é os pequenos. Né? O pessoal, eu não sei se tem alguém do Amapá assistindo hoje, mas a gente brinca que a história dos 7 anões, na floresta, foi a floresta amazônica na região do Amapá. Lá em Macapá eles acharam um monte de anão. Pensa no lugar que tem anão, é em Macapá. O técnico lá, que é o Marlon, que é o técnico da UAN, teve uma vez que eu falei com ele, ele estava treinando 11 anão. E pela população do Amapá, né? Não era para ter normalmente não se concentra numa região, mas lá tem bastante anão. Esses aqui, eles não são do Amapá, tem os do Tocantins, do Espírito Santo e do Amapá. Esse é do Amapá, esse é do Amapá, esse é do Amapá, esse é do Amapá. Esse aqui é do Tocantins, Espírito Santo e Tocantins. É como eu falei, não é só o anão com nanismo que entra. O Alan mesmo, o Alan aqui e esse aqui eu esqueci como é que ele chama. Esses dois, eles não têm o quê? A característica do nanismo. Eles são pequenos, né? Eles não cresceram por alguma outra coisa, mas eles se enquadraram lá assim, nos critérios que eles falam, que tem o limite de altura, o limite do braço e a somatória da altura do braço, né? Então, eles se enquadraram. Então, é isso. Né? Então, vocês querem saber das coisas? Acessem o site do CPB, né? Vai ser seu site CPB, esse menuzinho aqui, ó, eu passei um para você ver, nesse menu vai aparecer essa imagem aqui, né? E aí você quer saber das modalidades. Escolhe lá a modalidade que você quer, né? No caso aqui,
teve alguém que mandou uma dúvida pelo e-mail que queria que falasse de hipismo, né? Por isso que aqui eu usei o exemplo do hipismo. Lá o CPV ele vai explicar um pouco as modalidades que são de cada uma, né? E eles vão falar a classe. Como eu falei, o Alter é uma classe única. Apenas o que? É elegível ou não. Se for elegível, todo mundo compete por todo mundo, eles só vão dividir por peso. No hipismo já é diferente, ó. Já são o quê? 5 classes. Aqui eles fazem um resumo do que podem acometer ou não. Aqui eles explicam certinho, explicam assim, bem o que? Superficial aqui, só para você ter uma noção ou não. Aí traz o contato da confederação, que é a responsável. No atletismo, que eu falei, tem um monte de classes, tá vendo aqui, ó? De 11 a 13, quer ver? Deixa eu fazer as contas aqui. Uma, duas, três, quatro. Aqui são 7, 4, 7 dá 11. 41 dá 13. 2 a 4 são 3, né? Vai dar 16. 5 a 7 mais 3, 19. 51 a 54 são 4. 23. 61 a 64 mais 4, 27. E mais as duas pedras, que dá 3, mas são duas. Então, ou seja, só de campo são 30 classes. E de pista, mais as de campo. Isso o quê? Se dividir em masculino e feminino, dobra. Então, são muitas competições. Por isso que não são todas as provas de todas as classes que tem nos jogos. Vocês vão assistir os jogos agora, né? Quem gostar de esporte vai acompanhar lá. Tem algumas classes que tem 100 metros, algumas classes que não tem 100 metros. Porque se fosse igual o atletismo, se fosse para ter 100 metros para todo mundo, ia ter 300 100 metros. É 30 100 metros masculino e 30 100 metros masculino, feminino. Então, o campeonato tem que ser um ano para fazer tudo. Imagina, 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000 metros, né? E assim, 10 mil metros, se fosse para as classes todas. Então, o comitê ele faz algumas junções de classe para o Mundial, o IPC, na verdade, para ver isso. E tem aqui o site da o quê? Educação Paralímpica, que são locais, se vocês quiserem estudar mais sobre o movimento, sobre os cursos, as questões é aqui. Vocês vão no site, lá no menuzinho, Educação Paralímpica, vem aqui Educação Paralímpica. Que aí vai abrir essa página que explica. Aqui são os cursos, aqui são alguns cursos. Sempre tem os cursos aqui, as notícias que fazem ali. Aí em Belém nós temos a professora Marília, né, que é da UFPA. Ela faz parte da Educação Paralímpica. Ela faz curso. Eu já fiz curso com a Marília. Ela ela foi uma das professoras do curso, né? Curso de físio paralímpica. Nós estamos com um projeto de ainda esse ano fazer um curso presencial em Belém sobre físio paralímpica, né? Nós vamos ver se vai dar certo fazer ou não, né? Mas a gente quer ver se ainda esse ano a gente consegue executar, né? Tem esse projeto para quem vai estar a estudar, mas vai ser um curso mais para a parte de prevenção de lesão mesmo, né? Que é a atuação mais forte da físio no esporte é essa, né? Então, se tudo der certo, daqui um dia nós vamos anunciar esse curso aí em Belém e depois em Macapá e Palmas. Então, aqui no site da educação, para começar, todo mundo tem que fazer esse curso de movimento paralímpico, que eles contam a história, fala tudo, faz o curso e depois todos esses cursos que eles abrem. Se você não tiver feito esse aqui, você não consegue fazer. Então, quem quiser, acesse o site da educação, faz esse curso. Depois, quando for tendo os cursos, vocês vão fazendo para vocês conhecendo, né? E se quiser ver a questão, ser um classificador, fica de olho no curso de classificação para quando for ter. Existem dois tipos de pessoas, é uma frase que eu gosto muito, né? Que o que quando tiver num copo, um copo fundo com água, né? Ou numa piscina, ou se está fazendo um problema, ou você vai se afogar, ou você vai o quê? Esperar afogar, ou você vai entender o que está acontecendo e boiar, né? A vida nossa, que não eu falo, é cheio de problemas o tempo todo, né? A gente tem problema, a gente tem mais problema do que coisas boas.
Agora, resta você saber se você vai dar mais atenção aos problemas e dificuldades ou mais aos bons momentos. Como eu falo, os problemas nós resolve, o que não resolve a gente aceita. A gente aceita, é assim mesmo, não. Vê o que pode ser feito aí, se dá para ser feito, se não der, ou então você arrasta o problema, mas tem como a gente o quê? Ter muita coisa boa na vida para ser aproveitada, né? E não dar muito e aprender o quê? A conviver com os nossos problemas. Isso aqui é minha família, os meus contatos, pessoal. Quem quiser mandar mensagem, mandar e-mail, né? Pode mandar esse meu telefone aí, ó. Pode entrar em contato aí. E agora, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Pode abrir o áudio aí, pode falar, ou envia via chat, se tiver uma pergunta. Seria isso, 1h20. Tá? Foi um pouco mais, mas eu sempre falo pro pessoal. Eu nunca consigo seguir o horário. Eu sempre tenho que ter uma lambuja devido à gagueira. Devido à gagueira. Eu falo, pessoal, eu sou gago. Então, para mim, essa 1 hora tem que ter uma lambuja. Eu sempre converso demais. Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode falar aí, o áudio, o texto. Nada? Então, tá bom demais. Explicou muito bem, obrigado. Pessoal,